Oi, oi, gente, boa tarde, tudo bem? Então, tô com vontade de reler um livro que eu já li tem um tempinho. E aí fiquei pensando de repente, abrir esse espaço aqui no Instagram através de lives ao vivo ou através mesmo de vídeos, né, como esse que eu tô fazendo hoje aqui, gravado. Porque assim, surgiu a ideia e eu falei, é agora, vou começar. De reler esse livro aqui, do Contar Caligares, Cartas a um Jovem Terapeuta. Foi um livro que me marcou bastante quando eu iniciei, né, nesse percurso da psicanálise. Foi muito importante, ainda é, né? E eu gosto de vez ou outra abrir uma página dele, reler. Essa semana eu estava conversando com a Clarice, né, que faz a parceria comigo lá no Seu Divã, sobre um caso que é contado nesse livro. E aí eu fiquei com saudade do livro e bateu essa vontade aí de reler. Mas assim, sem mais delongas, eu vou começar hoje, através desse vídeo gravado, a leitura dele. E aí vou programar assim para de repente as sextas-feiras, né, num horário que eu possa entrar ao vivo e ler, se o pessoal quiser acompanhar junto comigo, né, no momento. Mas hoje eu inicio então aqui mostrando, né, para quem ele escreveu, né, esse livro. Eu não vou ler aqui o prefácio, né, desde o comecinho e a apresentação à nova edição, mas vou explicar um pouco, né, que o Caligares ele coloca aqui nesse início que esse livro ele é dirigido ao psicoterapeuta, que é o profissional. Ele coloca aqui que tenta aliviar as dores do viver à força de escuta e diálogo, interrogando as motivações conscientes ou inconscientes dos sujeitos que lhe pedem ajuda. Ele vem descrevendo, inclusive, sobre essa questão, né, se a psicanálise é uma psicoterapia ou se não é. Mas enfim, esse livro ele é de grande valia para todos nós, psicanalistas, psicoterapeutas, aspirantes e curiosos, para que possa entender um pouco de como funciona, né, a psicanálise. E ele coloca, né, que primeiro foram trocas que ocorreram entre dois terapeutas, uma jovem e um jovem. Ambos recebiam minhas cartas e reagiam, dando a chance de uma tréplica. E aí ele surgiu, né? Cartas a um Jovem Terapeuta, desde que foram publicadas, foram objetos de e-mails, comentários, perguntas, profissionais que se dirigiam a Caligares pedindo esclarecimentos, complementos, e fez ele montar esse livro que temos em mãos hoje. E acredito que vai para outro vídeo agora, vamos ver. E aí ele continua falando quem foram as pessoas que escreviam para ele, que motivaram, né, depois ele a escrever esse livro. Então eram jovens, né, que estavam em dúvida de que profissão escolher, que caminho seguir, psicanalistas também que já estavam em atendimento, pacientes, senhoras, senhores, né, idosos, ele coloca aqui, homens, mulheres, que tinham dúvidas perguntando, né, quem é esse que me escuta? Quem é o psicanalista? Quem é esse que eu ali abro a minha vida, as minhas questões, os meus sentimentos, os afetos? E aí ele inicia esse livro. Eu vou iniciar hoje lendo aqui o capítulo 1, não sei se vai ficar muito longo para poder ler o capítulo todo, mas vamos lá. O primeiro capítulo ele fala sobre a vocação profissional. Ele diz assim: meu jovem amigo, imagino que você ainda não tenha decidido qual será a sua profissão. Você estaria procurando neste livro alguma indicação para descobrir se quer mesmo se tornar psicoterapeuta. E estaria perguntando, antes de começar uma formação que vai durar no mínimo uma década e custar uma nota preta, será que há como saber se tenho o que é preciso para dar certo? É uma ótima pergunta. Para ser um bom psicoterapeuta, é útil que a gente possua alguns traços de caráter ou de personalidade, que, dito aqui entre nós, dificilmente podem ser adquiridos no decorrer da formação. Melhor mesmo que eles estejam com você desde o começo. Um exemplo, só para começar. Meu pai era médico, internista e cardiologista, mas funcionava para muitos de seus pacientes como um médico da família. A cada ano, no Natal, na Páscoa e no dia de São José, ele se chamava Giuseppe. Nossa casa se enchia de presentes, mas enchia mesmo. A sala era abarrotada de caixas de vinhos e licores, panetones, doces.
cestas de frutas exóticas, sem contar a prataria e os objetos variados de decoração, as canetas, as agendas e os conjuntos para escrivaninha. Nos dias que antecediam a festa, a campainha não parava de tocar. Nós, crianças, tínhamos a função e o privilégio de abrir os pacotes, reservando cuidadosamente os cartões que os acompanhavam, para que meu pai pudesse responder agradecendo. Pois é, se eu tivesse escolhido a profissão de psicanalista e psicoterapeuta para receber a mesma variedade e fartura de presentes, minha vida teria sido um fracasso. Você pode querer ser médico ou coisa que o valha, porque considera essencial ser olhado com gratidão e respeito por seus pacientes e pelos outros em geral. Claro, todo mundo gosta disso, não é? Mas há sujeitos que precisam de muito mais, para quem é crucial ser constantemente objeto de uma veneração amorosa. E aí a gente já entra num ponto crucial aqui para a gente poder pensar, né? Sobre ser um objeto de veneração amorosa. Como a gente pode pensar um psicanalista querendo ser um objeto de veneração amorosa? Como que essa pessoa que tem essa questão com ela vai se portar sendo um psicanalista? Será que é viável? E aí ele vem falar sobre isso, vamos continuar aqui. E ele coloca, quer saber por quê? Pense, por exemplo, no olhar de uma mãe para um caçula que teria nascido depois da morte do pai. Desde seu primeiro vagido, esse filho seria para a mãe, ao mesmo tempo, uma compensação e um memorial do marido que ela perdeu. Ele seria objeto de veneração e de eterna gratidão a Deus. Escolho esse exemplo porque foi o caso justamente de meu pai. Ele nasceu 4 meses depois da morte do pai, meu avô. Obviamente, não foi isso que fez dele um grande médico, mas na escolha de sua profissão deve ter contado a necessidade de repetir a experiência inicial do olhar adorador de sua mãe. Essa necessidade também deve ter contado na sua capacidade de receber uma gratidão que não se resolvia no pagamento dos honorários e, portanto, se expressava naquelas verdadeiras orgias festivas de presentes. Pois bem, se por alguma razão, que não precisa ser a mesma do meu pai, é importante para você se alimentar no reconhecimento e no agradecimento infinito dos outros, então não escolha a profissão de psicoterapeuta, por 2 razões. Primeiro, na vida social, o psicoterapeuta não encontra nada parecido com a espécie de gratidão que em geral é reservada ao médico, como um agradecimento preventivo, caso acabemos em suas mãos. O psicoterapeuta encontra uma atitude nem sempre escondida por trás da polidez dos costumes, que é uma mistura de temor com escárnio. Funciona assim ao redor das mesas de jantar. Puxa, este cara aqui ao meu lado é psicocoiso. Vai ver que ele sabe ou entende sobre mim e minhas motivações mais do que eu mesmo sei. E certamente mais do que eu gostaria que os outros soubessem. A medida protetora mais banal é o ataque. Ah, você é psicanalista? Justamente acabo de ler uma matéria, onde é que era? Sabe aqueles americanos que provam que a psicanálise é uma baboseira? Você leu? Esse é um dos motivos que ele apresenta, né? Aí ele vem para o segundo. Segundo, o psicoterapeuta não deve esperar a gratidão de seus pacientes. Nada de presentes no Natal, na Páscoa ou nenhuma outra festa. Nas curas que proporciona o psicoterapeuta, é, por assim dizer, ele mesmo o remédio. Olha que coisa linda, gente. É o psicoterapeuta, o psicanalista, ele mesmo o remédio. Aí a gente vai, acha lindo, né, que ele falou aqui do remédio. O psicanalista como um remédio. E ele continua, tá? Vamos ver o que ele fala sobre esse remédio. Ele diz que, e nos melhores casos, quando tudo dá certo, ele acaba exatamente como um remédio que a gente usou e que fez efeito. Uma caixinha aberta com as poucas pílulas que sobraram no fundo do armário do banheiro. A caixinha é guardada durante um tempo porque nunca se sabe. Um dia a gente a encontra. Não se lembra mais qual era seu uso. Constata que de qualquer forma o remédio está vencido e joga fora. E é bom que seja assim. Tento explicar por quê. Em regra, idealizamos nossos profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, acupuntores, dentistas, eutonistas, psicoterapeutas, a lista é longa. Quando os consultamos, levando-lhes nossas dores, depositamos neles toda nossa confiança, porque imaginamos, supomos que eles saibam sobre nós e nossos males
exatamente o que é preciso para que possam nos curar. É bem possível que essa confiança seja excessiva, mas mesmo em seu excesso, ela é útil para que aconteça uma cura. Então é aquela questão, né, do sujeito suposto saber. Aquele que nos procura, ele confia em nós, confia que nós temos um saber que pode ajudá-los nesse processo para apaziguar esse sofrimento, para encontrar uma solução para as suas dores. E ele coloca aqui, isso é muito importante, para que o tratamento, né, possa avançar, é preciso isso. Acreditar no médico que nos prescreve um remédio não é tudo, claro, ainda é preciso que ele prescreva o remédio certo, mas é bem provável que para quem acredita em seu médico, aumentem as chances de que o remédio prescrito seja eficaz, de que o paciente não caia na percentagem estatística dos que sempre existem, não obtém efeito algum com o remédio. A importância da confiança para que as curas aconteçam vale provavelmente para todas as profissões da saúde e vale mais ainda no caso da psicoterapia. Então, por que o psicoterapeuta não poderia esperar o tipo de vínculo duradouro e afetuoso que garante panetones, vinhos e outros presentes nas festas? Por qual motivo? Mas eu acho que hoje a gente pode parar por aqui e ficar com essa reflexão, né? O psicoterapeuta como um remédio que depois de usado, depois que ele já não tem necessidade mais de, né, ser ingerido, né, no caso do psicoterapeuta, psicanalista ali, você poder, né, estar fazendo a sua análise, quando termina ali aquela necessidade, é colocado nessa caixinha, no fundo de uma gaveta. E aí a gente continua no próximo vídeo.